Você recebe um doente com febre, né? Eu vou dar um exemplo até mais atual nosso. Nós tivemos há pouco tempo atrás. Doentes que chegam para você com febre alta, calafrio, tremor, um doente pouco tempo atrás, idoso, 68 anos, 69 anos de idade. Ele chega para você desse jeito, quadro de febre, calafrio mais alto, 2, 3 dias de evolução, mas uma história de 10 a 15 dias, evoluindo com mal-estar, sudorese mais final da tarde e uma febre baixa, que chegou a termometrar 38,1. Então, uma história clínica de mais ou menos 10, 15 dias de evolução. Vejam só esse doente, com 69 anos de idade, quase 70, mas ativo, pessoa rígida, que tinha de base pressão arterial. E estava arrumando os dentes, que estava indo bem, estava sintomático. Aí ele chega com esse quadro, ele é recebido na emergência, você vai examinar esse doente, a história dele. Ele chega na emergência, você examina, no exame físico você tem um sopro sistólico, de aspecto ejetivo, né? Um foco aórtico, era pancardíaco, mas era perceptível mais um foco aórtico mais ejetivo. Parecia um sopro de estenose aórtica. Não tinha sopro diastólico, não percebi na sopro diastólico, e podia ter insuficiência mitral também, que era sistólico, que ia um pouquinho para axila discreto, então era essa a situação. E examinava o doente na chegada, isso, no tempo, não tinha mais nada. Então, muito bem, o que acontece nesses casos? Você recebe o doente desse jeito, é um dente idoso, né, com febre alta, você fica preocupado, está séptico, não está séptico, mas não estava com disfunção orgânica na chegada. A parte respiratória era normal, foi feito tomografia de tórax normal, não tinha nada. Mas ele estava um pouco confuso quando chegou. Então, confusão, vocês lembram que a confusão pode ser um sinal de disfunção encefálica, né, na infecção bacteriana. Mas esse doente tinha isso. Ele chegou, internou, o pessoal foi lá e já tratou de cara pela febre, com calafrio, tremor, com ceftriaxona na chegada. Cefalosporin terceira geração. Olha que os desenhos são delicados. E não foi colhido em cultura dele, nada. Começou a tratar. Tratou o quê? Qual o foco? Qual suspeita? Não tinha essa definição. Qual que era o problema? Era febre com tremor. Cara, febre com tremor não significa infecção bacteriana. Vou dar vários exemplos. Infecção viral de influenza, por exemplo, estamos passando em estudos de influenza em algumas regiões, dá tremor, dá febre com calafrio. Isso é típico dela. Malária, que é uma infecção por protozoário, dá febre com calafrio, dá tremor. Então, assim, não significa que ter tremor significa bacteremia. Isso é outro mito, né, pessoal? Outro mito. Você considerar que ter tremor, ter calafrio, seja uma bacteremia. Cuidado com isso. Cuidado. Você não pode definir clinicamente bacteremia. Não existe isso. Bacteremia é um termo laboratorial. É bactéria na corrente sanguínea. Bacteremia não é dado clínico, não é um termo clínico, que você está com febre, tremor e calafrio. Então tome cuidado com isso. Esse conceito é errado e cria um problema, porque você fala bacteremia, eu brinco assim, palavras têm poder, né? Aí a pessoa já toma uma decisão absurda, toma um antibiótico, não, a pessoa tem bacteremia, pode ter sepsis. Toma muito cuidado com isso. Bacteremia significa o quê? Bactéria, precisa de bactéria na corrente sanguínea. Ponto final. Pode ter sepsis ou não ter sepsis. Acabou a história. Então, esse é um cuidado. Então, você tem que analisar com mais cuidado. Você tem que ter pressa para o antibiótico, se for sepsis, como eu falei para vocês. Se tem disfunção orgânica, aí tudo bem. Mas mesmo que você tenha pressa com o antibiótico, tem que separar 5, 10 minutos para coletar as hemoculturas. Fundamental. Veja esse doente que eu estou falando para vocês. Quase 30 anos de idade, paciente rígido, hipertenso, tal, tinha um sopro, febrão. Tem que pensar em quê? Pensar em endocardite. Tá tudo certo. Passou 2 dias, alguém do hospital lembrou da endocardite fazer eco transofágico, sei lá, tinha vegetação de fato na válvula pulmonar, uma coisa rara. Não. Vegetação de 8 milímetros. Esse paciente evoluiu muito mal, nós fomos ver depois de um mês de evolução, mas não foi entubado, nada, mas evoluiu assim, do ponto de vista clínico, não é que mal do ponto de vista de gravidade, mal do ponto de vista de arrastar o quadro clínico. E o que aconteceu? Nós tivemos uma evolução ruim, estava com ceftriaxona no dia, no outro dia já passou para piperazethazobactam com amicacina, eu acho, não lembro exatamente aqui as drogas, quer dizer, por causa de estar mantendo febre, obviamente. No terceiro dia, com a suspeita de endocardite, alguém fez um eco, apresentação, já estava com daptomicina e meropenicum. Final da história. Não isolou nada, porque não foi colhido em cultura nenhuma, pré-antibiótico. Quando colheu depois antibiótico, não cresceu mais nada e ficou desse jeito. Então, quais são os problemas disso? Aí vem os desafios, né, pessoal? Porque o desespero do antibiótico no momento errado gera essa confusão danada. E aí você vai gerar um doente complexo como esse, com uma endocardite de válvula pulmonar que é rara, é a menos frequente de todas. A mais frequente é mitral e aórtica, depois tricúspide, depois pulmonar, que é a última. Um doente com uma raridade dessa vai mal. Pulmão limpo, não tinha embolização séptica pulmonar, porque a endocardite de válvula pulmonar ela emboliza de maneira séptica para os pulmões, que nem a tricúspide. Depois de 30 dias de evolução, ele estava com dezenas de focos pulmonares. Veja só que coisa absurda. Chegou em respiratória aguda, hipoxêmico, respiratória aguda, deu para administrar essa intubação, mas olha a situação.
Então, vejam só, o que eu quero colocar nessa ilustração desse caso? O que vocês não devem fazer. Então, você precisa tomar muito cuidado quando tomar uma decisão terapêutica para que você possa fazer uma abordagem clínica dentro de um racional de manejo. Então, é importante que você tenha uma racionalidade no seu diagnóstico, uma tranquilidade técnica, porque a tranquilidade, pessoal, ela não vem porque eu quero ficar calmo, zen. Não funciona assim. Você tem um paciente na sua frente, tem sua família, tem não sei o quê, tem as dúvidas, angústias, tem um quadro infeccioso possível. Qualquer pessoa, sabendo que é uma infecção, fica com medo de morrer por ela, por ter uma infecção generalizada, uma sepsia. O leigo fala isso para vocês sistematicamente. Você tem que tomar atitude com isso, não tem jeito. Aí você toma atitude como? Dá antibiótico. Esse é o problema. Então, você tem que ter uma relação estreita com esse paciente, com a família, ter segurança técnica para decidir que o diagnóstico está correto ou não, e tomar uma linha de terapêutica racional, porque dar antibiótico nós vamos dar, está tudo certo. Mas tem que ter uma racionalidade. Por quê? Porque pode estar errado. Você tem que entrar nesses doentes lembrando que pode estar errado. E quando está errado, você tem que ter a capacidade de detectar que o manejo não foi coerente naquele doente, a resposta terapêutica não está a esperada que você gostaria, tomar uma decisão de puxar o freio e voltar para trás e poder definir qual é a melhor estratégia. Entendeu? A questão, a grande importância disso